E depois da formatação, qual é a configuração que eu preciso fazer no meu computador para que ele fique bom? Fica comigo e eu vou te mostrar quais são as 7 configurações que você precisa fazer para poder ter alto desempenho aí no seu computador. Vem comigo! Fala pessoal, professor Robson Costa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Informática Descomplicada, e hoje a gente vai trazer basicamente a continuação do vídeo anterior, onde a gente postou a formatação passo a passo, o tutorial, vamos dizer assim, completo da formatação, onde a gente mostrou todos os passos que você precisa fazer, de onde você precisa se atentar para não cometer erros. Se você ainda não viu esse vídeo, tá aqui o card para você ir lá e assistir. Se você já fez a formatação e está sentindo que o desempenho não está legal, talvez você tenha cometido algum erro, dá uma assistida lá e vê quais são os passos que você tem que fazer para que o computador tenha um excelente desempenho depois da formatação. Sim, eu digo isso porque existem muitos casos em que a pessoa formata e o computador continua ruim. Como é que pode acontecer isso? Existem alguns critérios que a gente precisa seguir para poder conseguir ter o desempenho que a gente quer. A formatação em si, ela não é a garantia de que tudo vai funcionar corretamente, de que você, por exemplo, não vai ter lentidão. Existem algumas coisas basicamente obrigatórias que você precisa fazer. Então, aqui a gente vai continuar esse conteúdo, que ainda para muita gente é um conteúdo básico, mas para muita gente que está trabalhando em casa, está estudando em casa, está na pandemia, gostaria de aprender. Então estamos aqui para ensinar para você. Inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o like, que é para a gente poder continuar trazendo conteúdo legal para você, que tenho certeza vai ajudar muito a sua vida e o seu dia a dia, nas coisas que você precisa fazer, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar agora para vocês aqui na tela do computador, a gente vai passar para a tela do computador. Você precisa seguir ali alguns passos para poder entregar o máximo desempenho que a sua máquina pode te fornecer. Vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos então agora seguir o passo a passo das 7 coisas que você precisa fazer no seu computador após a formatação. Digo isso porque tem gente que conclui a formatação e para aqui. E aí, futuramente, o computador pode vir a ter uma série de problemas, e eu vou explicar para vocês que problemas são esses no decorrer do vídeo, tá? Importantíssimo vocês fazerem esses 7 passos, seguirem esses 7 passos que eu vou mostrar para vocês aqui. Por isso que a gente parou na aula anterior somente no fim da formatação, porque esse é um conteúdo diferente, até porque esse vídeo também vai ser um vídeo um pouco longo, mas extremamente necessário para que você mantenha aí, principalmente um alto desempenho e segurança no seu sistema, que são coisas que a gente quer constantemente, todos os dias, porque, enfim, são importantes mesmo. Primeiro passo. A primeira coisa é você verificar as atualizações do Windows. Aí vai ter gente que vai dizer, ah, professor, mas eu não faço atualizações no meu Windows. Gente, pelo amor de Deus. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Não tem como viver utilizando o sistema, seja ele qual for, seja ele Windows, seja ele Android, seja ele iOS, sem pensar em atualizações, tá? E essa é uma mentalidade que quem tem precisa pensar de uma maneira diferente, começar a pensar de uma maneira diferente. Eu vou explicar para vocês aqui brevemente, tá? As atualizações são como vacina para nós, né? O mundo para corrigir falhas de segurança, porque nenhum sistema é 100% perfeito. Se alguém disser por aí, ah, o iOS é perfeito, o Android é perfeito, o Windows é perfeito, não é verdade. Todos os dias, uma equipe de engenheiros está trabalhando aí nos escritórios dessas empresas, tentando encontrar problemas e corrigindo esses problemas. Sem falar que também é utilizada essas atualizações para corrigir falhas no sistema que não tem muito a ver com a segurança, mas que são falhas que os usuários encontraram e eles estão corrigindo sempre os erros, tá? Então, lembrando, afirmando, quanto mais antigo for o seu sistema, maior é a probabilidade de ter erros. Quanto mais novo, menor é a probabilidade de ter erros, tá? Então a gente vai bater um papo aí sobre isso e a gente vai conversar mais. Vamos lá então clicar aqui no menu iniciar, onde a gente vai digitar aqui update, que é atualização, né, em inglês. E aí vai já aparecer a opção aqui, verificar se há atualizações. A gente vai clicar aqui e vai abrir a área do sistema aí, onde a gente vai verificar se há atualizações. Gente, basicamente vai ser, se você assistir esse vídeo por mais 1 ano, 2 anos, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, vai ser basicamente a mesma coisa.
Não vai mudar muito, não. A diferença de uma versão para o Windows vai ser basicamente mínima. Então vai ser mais ou menos isso aqui. Aqui já apareceu que ele já está fazendo as atualizações. Isso é uma coisa até automática. Quando você inicia o Windows, né, após a formatação, já conecta-se na internet. Até uma coisa, duas coisas a gente fez aqui antes de começar a gravar a aula. A gente se conectou à internet e colocamos o programa aqui para gravar a tela do computador. Então, assim, somente isso. O resto a gente não fez. No entanto, quando a gente se conectou na internet, automaticamente ele já começou a fazer as atualizações aqui. Até deu um erro na atualização, mas é só você clicar aqui em repetir que ele automaticamente vai refazer o processo. É normal, não tem nenhum problema com relação a isso. Ele vai corrigir as falhas automaticamente aí. Então, assim, você precisa entender o seguinte aqui. É necessário fazer essas atualizações não só do ponto de vista do Windows. Tá? A gente clicou aí, vamos verificar as atualizações, ele vai fazer de novo. Não só do ponto de vista da segurança do Windows como um todo, para corrigir falhas de segurança, para poder colocar a pack de software do Windows mais nova aqui. É interessante também fazer essas atualizações já pensando no passo 2 que a gente vai começar a partir de agora. Até porque esse processo aqui das atualizações vai fazer automaticamente. Você não precisa fazer nada, ó, já corrigiu o problema, vai começar a fazer o download aqui. Ele vai fazer o download sozinho e vai instalar sozinho. Ele só vai pedir mais tarde, vai aparecer um símbolo aqui embaixo, para que você reinicie o computador, só isso. E ele vai fazer o restante do processo de maneira automática. Então, quanto a isso, você não precisa se preocupar. Feito isso, passo 1 foi cumprido. E aqui vamos começar a falar do passo 2. O passo 2 tem relação aos drivers, ou seja, ao que faz o seu computador funcionar como um todo. O vídeo, o áudio, a rede. Em alguns casos, na maioria dos casos, você já vai ter tudo funcionando. O vídeo está funcionando, a rede está funcionando, né, o áudio está funcionando, enfim. Esses drives são drives genéricos que já vêm instalados no Windows. Isso permite com que o seu computador funcione. No entanto, não significa que são os drivers mais novos e os drivers ideais para o seu computador. Uma vez que, se você mantiver do jeito que está aqui, pode ser que você não tenha alta performance no seu vídeo, principalmente se você tiver placa de vídeo. Você não vai ter alta performance, por exemplo, na placa de áudio, na rede, enfim. Você não vai ter o máximo desempenho possível que o seu computador pode proporcionar para você. Tá? E aqui, esse passo 2 eu vou dividir em duas etapas. Passo 2 dividido em duas etapas. O primeiro ponto é que se, e somente se, quando o Windows for instalado, ele não conseguir reconhecer a placa de rede. Tá? E não vai aparecer, no caso a gente está no notebook aqui, não vai aparecer para você essa opção aqui de você escolher a rede. Vai aparecer simplesmente um xizinho ou até em algumas versões do Windows nada. Não aparece nada para você. Então, nesse caso, você vai precisar de um aplicativo. Tá? Eu vou colocar o link dele aqui na descrição para você fazer o download. Esse aplicativo chama-se 3DPNet. O que o 3DPNet faz? O 3DPNet é um aplicativo para você baixar em outro computador com internet. Tá? Eu vou até abrir aqui o navegador, que é o navegador que vem nativo aqui do Windows, para você saber como é que você vai fazer aí lá no outro computador. Tá? Você vai baixar o 3DPNet e o 3DPNet vai instalar o driver de rede do seu computador, tá? Vamos digitar aqui 3DP, já até aparece aí a opção 3DPNet. Ele é específico para drivers de rede, tá? Ele já tem lá no seu banco de dados a maioria dos drivers de rede e em algum momento em algum desses drivers vai ser compatível com o seu. Então você vai escolher a versão, tem 7, 8, 8.1, 10 e Server 2008 R2. Aqui tem outros mais antigos também, tá? Então vamos clicar aqui e ele vai fazer o download. É um download relativamente pequeno, de 120 megabytes, para a quantidade de drivers que tem nele, tá? Então isso vai acabar te ajudando aí nesse problema. Então, resumindo, se você formatou o computador e o driver de rede não apareceu, né, ou se a sua placa de rede não apareceu, você vai precisar desse carinha aqui. Uma dica para quem é técnico de informática: mantenha esse programa no seu pendrive de técnico, onde você tem vários programas, porque vez ou outra num cliente você vai se deparar com a situação dessa. Você vai formatar e aí, pá, de repente não tem o drive de rede da placa do cliente na versão já nativa do Windows. Então você vai precisar, é obrigatório, você vai precisar desse programa aqui. Para quem não é técnico também vai funcionar da mesma maneira, é só fazer o download e você vai conseguir instalar o drive. Vamos para concluir o download e a gente vai mostrar para vocês como é que é. Muito bem, concluiu o download, a gente vai clicar aqui em abrir arquivo e ao abrir o arquivo a gente vai clicar aqui em OK e ele já vai descompactar aí, vai extrair os arquivos de dentro do instalador e a gente vai ver já o programa
Aberto. Não precisa instalar o programa, ele só vai extrair, ou seja, é um programa auto-executável. Muito bem, ao abrir o programa aqui, então a gente tem algumas informações, bem simples o programa, não tem nada demais. Vai aparecer aqui para você a placa de rede instalada, né, a placa de rede que está no seu computador. Se você clicar aqui do lado, vai aparecer então, se você tiver mais de uma placa, vai aparecer a opção aqui da outra placa também. No caso aqui nós temos duas placas, uma placa de rede Wi-Fi e uma placa de rede cabeada. E aqui você tem a opção, no caso esse computador já tem aqui o drive de rede instalado. E esse Vzinho aqui verde vai indicar isso. Se você não tivesse esse drive, se tivesse ausente, ia aparecer para você aqui a opção de você clicar e instalar esse drive de rede, viu? Só aqui a nível de informação, nesse caso a gente não vai precisar, mas caso você tenha esse problema, você precisa fazer o download desse programa em outro computador, botar no pendrive, trazer para o computador onde está ausente o drive de rede e fazer o uso desse programa aqui e a instalação do drive através desse programa. Tá? Esse é o primeiro ponto. Vamos fechar aqui. O segundo ponto é a instalação de outro aplicativo também da 3DP, que se refere a outros drives, os demais drives do computador, que é o 3DP Chip, onde você vai encontrar os demais drives do seu computador, seja de vídeo, de áudio, enfim. E aqui dessa maneira a gente também vai clicar, vamos escolher a versão aqui, a linguagem, e vamos clicar aqui no português Brasil, para ficar fácil da gente entender a linguagem. Vamos clicar aqui, clica aqui para baixar a nova versão, e assim a gente vai baixar. A diferença, tá, gente, do 3DP Chip para o 3DP Net é que o 3DP Net já tem os drives dentro dele. A maioria dos drives dentro dele. O 3DP Chip não, ele apenas te indica o link aqui dentro do próprio site mesmo, onde você pode fazer o download e baixar o drive mais atualizado de um determinado componente do seu computador. Então clique aqui, já abriu, e aqui ele vai fazer a verificação, tá? Da minha CPU, da minha placa de vídeo, da minha placa de som. Por exemplo aqui, ó, placa de rede já está ok, placa de som já está ok, placa de vídeo não. Placa de vídeo tem aqui uma informação de que existe um drive mais atualizado, tá? Os demais aí já estão todos ok. Eu posso também clicar aqui e ele vai me direcionar para uma atualização da minha placa-mãe. Posso clicar aqui em fazer o download, da mesma maneira que a placa de vídeo também. Eu vou clicar aqui e ele vai me direcionar para uma página onde eu vou clicar aqui no primeiro link para fazer o download. Tem a opção aqui de um server 1 e 2, você pode escolher. Vamos clicar no 1. E ele vai fazer o download do aplicativo onde a gente vai instalar e atualizar os nossos drives. Aqui no caso a gente tem duas opções aqui, drive de vídeo e drive da placa-mãe. Ao concluir o download, você vai clicar aqui em cima do arquivo para poder abrir o arquivo de instalação e vai realizar a instalação dos drives que estão faltando aí no seu computador. Não vou nem mostrar essa parte porque isso aqui vai variar de um computador para outro. No seu caso aí pode ser outros drivers, até porque provavelmente vai ser um outro computador. Então aqui é só para você conhecer o passo a passo do que você tem que fazer. Faz a verificação, faz o download e depois instala os drivers para atualizar a sua máquina, tá? Então feito isso, você conclui então a parte de atualização de drives. Vamos até fechar aqui. Vamos pular então para a terceira coisa que você precisa fazer aí no seu computador depois da formatação, que é a instalação de programas essenciais. Essa parte, se eu fosse mostrar passo a passo, programa por programa, iria demorar bastante, porque são muitos programas diferentes e, consequentemente, você ia precisar fazer o download de cada programa e a instalação de cada programa, tá? Você que é técnico, provavelmente você já tem em mente quais são esses programas e já tem esses programas no seu pendrive, que você usa para instalar aí no dia a dia na máquina dos seus clientes. Mas tem uma ferramenta, existe uma ferramenta, principalmente para quem é usuário, quem é técnico também acaba utilizando, mas principalmente para quem é usuário, que é um aplicativo de instalação automática dos programas, chamado Ninite. Vamos até abrir mais uma guia aqui do nosso navegador e vamos digitar aqui na pesquisa. Se escreve Ninite, mas se pronuncia Ninite. Vamos abrir aqui então a pesquisa e vamos encontrar o site. Esse site onde você vai poder escolher, eu vou mostrar para vocês na prática, é onde você vai poder escolher quais são os programas que você vai instalar na sua máquina. Muito bem, na primeira opção aqui você vai clicar em ninite.com e vai abrir para você aí, tem a opção de você traduzir para português, você pode traduzir, fica até fácil de você compreender também aí as coisas, né, as informações no site. Enfim, vamos lá direto ao ponto.
O que é o Ninite? Ninite é um aplicativo para instalação automática de programas. Programas que você vai precisar, entendeu? Eu gosto de colocar na versão aqui normal, porque quando traduz para o inglês, muitas vezes fica, enfim, muda o nome dos programas, acaba dificultando um pouco. Para a gente que já está acostumado, é melhor manter em inglês, mas você pode traduzir sem problema nenhum. Aqui, por exemplo, tem informações de web browsers, ou seja, navegadores. Você pode escolher aí, marca no quadradinho qual é o navegador que você quer instalar. Pode ver que até o momento a gente está utilizando só o navegador que já vem nativo do Windows. Você pode escolher outro aí também, é só ir marcando no quadradinho do lado. Tem aplicativos de mensagem, Skype, por exemplo. Vamos marcar aí, por exemplo, o Zoom, que é um aplicativo que está se utilizando muito nessa pandemia para poder fazer videoconferência, reunião, enfim. Tem outros aplicativos de mídia também, o Kalite Mega Codec, que é um aplicativo, um mega aplicativo, onde vai ter codecs para abrir qualquer tipo, a maioria dos tipos de arquivo de mídia. Tem outros aí também, Java, por exemplo, você precisa muito instalar o Java, para que, por exemplo, você consiga ter acesso a alguns bancos, né, alguns aplicativos de banco, alguns sites de bancos e outros sites também, né, o pacote Net.Framework 4.8 é interessantíssimo, você tem também, alguns aplicativos só funcionam se você tiver ele. Tem outros também aí, aplicativo de imagem, tem aplicativo de segurança, né, com antivírus. A gente não vai instalar nenhum desses antivírus aqui, particularmente, nada contra esses antivírus aí, mas particularmente eu sempre digo isso aqui no canal, digo isso para meus alunos, eu indico a instalação e a utilização do Kaspersky, inclusive indico que você faça isso aí, como ele não está aqui, a gente não vai escolher nenhum desses. Aqui, aplicativo para descompactar e compactar arquivos, vamos colocar aqui o WinRAR, né, aplicativo de armazenamento em nuvem, você pode escolher aí, e utilidades também, né, onde você vai ter aí várias opções de aplicativo de utilidades. Tem também para desenvolvedores, enfim, você pode escolher aí também do banco de dados ao qual você trabalha e outros, né, outros. Enfim, gente, facilita muito, né, quem joga, por exemplo, pode botar já o Steam, né, ou Google Earth para outras coisas, enfim, várias opções aí. Então a gente marcou essas opções e agora o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui embaixo em Get Your Ninite, ou seja, executar o Ninite, e ele já vai fazer duas coisas automaticamente. Ele já vai selecionar quais são os aplicativos que eu escolhi, vai colocar aqui nesse aplicativo aqui, eu vou clicar aqui para abrir, ele já vai começar a executar duas coisas ao mesmo tempo, e eu vou explicar para vocês aqui quais são essas duas coisas. Vou clicar aqui em Show Details, que aí vai aparecer os detalhes. Primeiramente, ele vai fazer o download de cada um dos aplicativos que eu escolhi. Isso de maneira automática, tá? Depois do download, ele vai fazer a instalação de maneira automática. Isso aqui é uma mão na roda, gente, porque ao invés de você fazer o download individualmente de cada uma dessas coisas, você vai deixar o aplicativo fazer o download e a instalação automática. Para quem é técnico de informática, não é interessante, tá? Eu digo isso. Para quem é técnico de informática, não é interessante viver refém dessa ferramenta aqui, porque muitas vezes você vai precisar instalar especificamente um aplicativo desse ou outro. E é interessante você ter familiaridade, né, da instalação individual desses aplicativos, até mesmo para procurar outras versões, uma vez que esse aplicativo aqui só instala as versões mais atualizadas. Então, para quem é técnico, eu indico que você já tenha algum desses aplicativos, por exemplo, o Kalite Mega Codec dá para você ter no seu pendrive, o pacote também aqui, .net dá para você ter no seu pendrive, o WinRAR dá para você ter no seu pendrive, e o Zoom dá para você ter no seu pendrive, somente o Java e o Chrome, que eu não indico você ter o instalador offline, porque sempre tem atualização. São aplicativos que atualizam com muita frequência, e é interessantíssimo que você sempre tenha a versão mais atual. Então vamos dar uma pausa aqui agora, vamos esperar a conclusão e a gente já retorna então para concluir essa etapa. Muito bem, concluiu então aqui a parte da instalação dos aplicativos que a gente escolheu. Repare que eles já apareceram até aqui na nossa tela, né, na área de trabalho. A gente vai clicar aqui em Close para finalizar e aqui a gente finaliza a terceira etapa. Vamos para a quarta etapa, que é uma coisa muito importante também, é uma coisa que acaba facilitando muito o nosso dia a dia, que é a questão da personalização disso aqui tudo. Coisas que vão fazer com que você ganhe tempo e desempenho aí no seu trabalho. E o primeiro passo, né, no meu ponto de vista, é você organizar isso aqui tudo, porque, convenhamos,
quando você instala fica meio bagunçado aí. Excluir arquivos que você não usa, atalhos que você não usa, enfim. Para começar, vamos excluir, por exemplo, esse link aqui da loja. Eu particularmente não uso isso. É uma coisa que está aí, mas a gente acaba não usando. Então, se você não usa, por exemplo, o Microsoft Edge, aconselho você também a desafixar daí, tá? E se você utiliza o Chrome, por exemplo, você pode clicar aqui com o botão direito, tá? E fixar aqui na barra de tarefas. Ou seja, você vai criar atalho para um aplicativo que você usa com mais frequência. E assim você pode, por exemplo, escolher qual o aplicativo daqui da área de trabalho ou algum outro você usa com mais frequência e fazer esse procedimento, tá? Como já está lá, vamos tirar daqui. O Zoom, por exemplo, o Media Player Classic, são coisas que você vai usar, mas raramente você vai estar usando, a não ser que você use todos os dias. Eu aconselho você a deixar aí, mas se você não usar todo dia, tira, né? Apaga daí, deixa fora daí, porque isso acaba facilitando muito a organização de tudo isso aqui. Deixa aí, por exemplo, só a lixeira, porque, enfim, convenhamos, fica fácil de você utilizar ela com o ícone aí. Outra coisa também, aqui no explorador de arquivos, uma coisa que eu particularmente gostava mais no Windows 8 era a questão da organização dos arquivos, Aqui aparece essa questão de arquivos recentes. Eu particularmente não prefiro assim, e eu acredito que a maioria dos usuários também não gosta assim. Então vamos personalizar para um modo mais fácil. Vamos clicar aqui em exibir, opções, e vamos clicar aqui em opções de pasta e pesquisa. Vamos clicar aqui nessas duas opções e vamos desmarcar, tá? E aqui em cima, abrir explorador para, aí tem acesso rápido, você vai clicar aqui em meu computador, tá? Ou seja, você deixou a opção para que abra na aba meu computador e desativou a exibição de arquivos recentes, tá? Então você vai clicar aqui em aplicar e ok, e automaticamente vai aparecer o padrão de pastas mais clássico, mais antigo do Windows, que é o que particularmente eu gosto e eu acredito que a maioria das pessoas gosta mais, Quando você clicar aqui, por exemplo, abrir aí o padrão antigo, que é o mais usado. Mas se você preferir da outra maneira também, fica a seu critério, tá? Vamos fechar aqui então. Enfim, gente, a questão de personalização é muito gosto. Você pode personalizar aí de acordo com o seu gosto. Mas eu particularmente prefiro uma área de trabalho mais clean, mais limpa, do que aquela área de trabalho cheia de ícones, cheia de pasta, cheia de coisas. E isso acaba, em alguns momentos, na maioria dos momentos, atrapalhando aí o trabalho no dia a dia, tá? Esse é o quarto passo. O quinto passo é a remoção de aplicativos que já vêm nativos no Windows, aplicativos que você não usa e provavelmente nunca vai usar, Você pode clicar aqui, até voltar para você ver, clica aqui em iniciar, configurações, e aqui você vai clicar em aplicativos. Aqui vai aparecer uma enxurrada de aplicativo que certamente você nunca vai usar. Por exemplo, dicas você não usa, clica aqui, clica em desinstalar. Cada vez que você faz isso, por menor que seja o espaço aqui que ele vai apagar, vai fazer com que você ganhe espaço. Tem alguns aplicativos que você não consegue desinstalar porque são realmente nativos. Do Windows você não vai conseguir, mas a maioria você vai conseguir. E-mail, calendário, você não usa isso, desinstala isso, porque isso fica ocupando espaço aí na sua memória, espaço no seu HD. Faz uma lista, dá uma olhada aí em tudo que você não precisa e desinstala. Dessa maneira você vai ganhar espaço e desempenho no seu programa, no seu software. Você não usa o Xbox Live? Desinstala isso, deixa fora também, porque isso acaba aos poucos ocupando espaço no seu computador, Então, fazendo aí esse levantamento dos aplicativos que você não usa e desinstalando, você vai ganhar performance e ganhar desempenho também no seu computador. Eu não vou dizer para você o que você vai desinstalar aqui todos, porque só você pode dizer o que você vai usar e não vai usar. Então, desinstala aí, desabilita aquilo que você não vai usar e, consequentemente, você vai ganhar muito mais espaço e performance. Esse é o quinto passo. O sexto passo é tornar a inicialização aqui do seu sistema muito mais rápida, tá? E para isso você vai precisar desativar alguns aplicativos que iniciam junto com o Windows. Para desativar esses aplicativos, você vai clicar aqui embaixo e vai digitar assim, configurações do sistema, e já vai aparecer esse aplicativo aqui. Você vai clicar nele e aqui tem essa aba aqui onde você vai clicar em inicialização de programas. Logo em seguida você vai clicar em abrir gerenciador de tarefas. Esses são os programas por raiz, por padrão, já vão inicializar
junto com o Windows. E um pouquinho de cada programa desse, né, somado, vai fazer com que o seu Windows demore um pouco mais para iniciar. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar em cima dele e vai clicar em desabilitar. Deixa tudo desabilitado, porque aí tudo desabilitado você vai ganhar mais performance na inicialização. Muito comum a pessoa instalar vários aplicativos no Windows, mesmo depois da formatação, aí ela já reclama de cara, meu computador eu formatei, mas tá levando aí 1 minuto, 2 minutos para ligar, para iniciar, principalmente se você não tiver SSD. Aí você vai verificar aqui nessa aba, não, sempre lembrando aqui para você saber como que a gente chegou aqui. Configurações, aí aparece aqui configurações do sistema, você clica aqui na aba inicialização de programas e logo em seguida abrir central de tarefas, né? Gerenciador de tarefas. E você desabilita tudo. Tem casos aí da pessoa ter 10, 15 aplicativos iniciando junto com o Windows e automaticamente vai fazer com que você tenha mais tempo na inicialização do seu Windows. Então, vamos fechar aqui e vamos partir para o último passo e não menos importante, que é a limpeza de disco. Feito todas as instalações, todas as configurações, você precisa limpar. Por mais que o seu computador esteja recém-formatado, você instalou alguns programas, você instalou drives, você instalou atualizações. Tá? Só lembrando aqui, por último, ele já está pedindo para reiniciar o computador para instalar as atualizações. Reiniciando o computador, ele já vai concluir, muitas vezes ele já vai concluir o processo, outras ele ainda vai baixar mais algumas atualizações, depois ele vai pedir para reiniciar de novo, enfim. Esse processo é automático, a única coisa que depende do usuário é reiniciar a máquina, tá? Mas para concluir, o último passo é fazer a limpeza do disco, para você poder excluir os arquivos que você não usa mais, né? Arquivos de instalação, arquivos que foram instalados, que foram colocados no sistema, especialmente nesse primeiro momento, para instalar drives e aplicativos. Vamos lá então fazer essa limpeza. Vamos clicar aqui e digitar limpeza. E já vai aparecer a opção limpeza de disco. E aqui vai aparecer para mim, né, vai aparecer no caso para você aí também, a lista daquilo que pode ser apagado. Arquivo de programas baixados, arquivos de internet temporários, cache, lixeira, você pode clicar aqui também, excluir algum arquivo que tiver na lixeira. Que mais aqui? Tem arquivos temporários, você pode excluir também. Tem aqui, por exemplo, arquivos de otimização de entrega. Olha só, 1 GB de informação. Você clica aqui e apaga tudo. Eu, de preferência, apago tudo. Dou uma olhada na lixeira lá para ver se tem alguma coisa que eu não queira apagar. E venho aqui e clico em limpar arquivos do sistema. Ele vai examinar e vai executar a limpeza. Pronto, feito a limpeza. E agora o meu sistema vai estar muito mais rápido, muito mais fluido. Isso aqui é importantíssimo, principalmente para quem tem SSD, porque normalmente SSD, como é o caso dessa máquina aqui, a maioria dos SSDs não são tão grandes, né? Convenhamos, um SSD grande é caro. Então você que tem um SSD de 110, 120 GB, 256 GB, é importante que você faça essa limpeza com frequência. E aqui você deve estar se perguntando, professor, mas e o Office? E a ativação do Windows? Como é que faz? A gente vai ter mais aulas, mais vídeos explicando sobre isso. Eu quis dividir exatamente para que você soubesse que existe esse passo a passo primário dessas sete coisas que você precisa fazer aqui antes de começar a usar o computador. Mas a gente vai ter mais um vídeo sobre a instalação do Office e mais um vídeo sobre a instalação, sobre a ativação do Windows. Lembrando, a ativação a gente vai deixar esse Windows original, não vai ser pirata, nada de pirata, e vai ser uma ativação gratuita e original. Vou ensinar para vocês esse segredo aí que poucos conhecem, tá bom? Então, gente, gostou do vídeo? Deixa o like, não se esquece de se inscrever no canal para receber a notificação das próximas aulas que a gente vai postar aqui no canal, tá? Tem muito vídeo bacana vindo por aí, tenho certeza que vai agregar muito para você. Então, para todos vocês, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.